Bom dia, meus irmãos. Quero convidá-los mais uma vez a abrir as Escrituras em Jonas, capítulos 3 e 4. Terminamos a nossa exposição ontem, chamando a atenção para o fato de que Deus é um Deus de recomeços. De que ainda que o nosso caminho seja um caminho que contrarie sua vontade e andemos em desobediência, ainda assim o seu amor e a sua misericórdia nos alcança. Essa é a história de Jonas. A história de um homem de Deus que se dispôs a ir contra a vontade de Deus e desobedeceu. Desobedecendo, a lógica parece ser quase que inevitável. Quando Deus quer que o profeta cumpra o seu querer e o profeta reage contrário à vontade de Deus, Deus então, na desobediência do profeta, envia um grande peixe que o engole, precedido obviamente de uma tempestade, de todo o drama que nós vimos ontem. O peixe simboliza então aí em toda essa história o juízo de Deus, o juízo contra aquele que desobedece. E é natural que isso aconteça. É natural que aquele que desobedece à vontade do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, seja e experimente, melhor dizendo, experimente o juízo de Deus. Mas, em meio ao juízo de Deus, representado pela captura de Jonas e a presença dentro do ventre do grande peixe, e a sua oração de confissão, a sua oração de arrependimento e a sua oração clamando por Deus para que tenha a oportunidade de cumprir, de voltar e cumprir seus votos, mais uma vez a misericórdia de Deus se estendeu ao homem de Deus. Então, do chamado à desobediência, da desobediência ao juízo e do juízo à misericórdia. Esse é exatamente o enredo dos capítulos 1 e 2. Quando a gente entra no capítulo 3, realmente parece que a história recomeça. O que nós vemos no primeiro versículo do capítulo 3 é um recomeço. É a história novamente sendo contada, mas de uma outra maneira. Veja só como começa os versículos 1 e 2 do capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Foi exatamente assim que começa a história de Jonas. E é assim que recomeça a história de Jonas. Não mais a história do Jonas que se dispôs a tomar um navio contrário à vontade de Deus, mas agora o que vemos é um Jonas, como diz o versículo 3, que foi imediatamente, de pronto, logo para Nínive, segundo a palavra do Senhor. E lá em Nínive, a palavra de Deus diz que ele percorre, por ser uma cidade grande, 3 dias. Versículo 4 diz que ao percorrer a cidade por um dia, ele clamou dizendo: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Há um novo começo. Em seguida, a expressão da obediência do profeta que atende então à voz de Deus. E agora, como as estrelas, como as plantas, como os ventos, como tudo que Deus criou e obedece absolutamente a Deus, assim o profeta absolutamente obedece à vontade de Deus. Mas ele obedece diante de um grande desafio. O desafio é ser fiel e pregar não aquilo que ele gostaria de pregar, não aquilo que ele quer pregar, mas aquilo que Deus lhe ordenou a pregar. E o que Deus lhe ordenou a pregar? Deus lhe ordenou a pregar uma mensagem de juízo,
Não se trata, portanto, de uma mensagem popular, não se trata, portanto, de uma mensagem que traria consolo, conforto, não se trata de uma mensagem que traria esperança, mas uma mensagem de juízo. Juízo porque Deus se preocupa não só com o seu povo, com a obediência do seu povo, mas Deus também se preocupa com a obediência dos povos às suas leis, aos seus princípios. E quando Nínive, em sua maldade, chega a Deus de maneira afrontadora, a palavra de Deus diz que Deus envia o profeta para anunciar o juízo. O versículo 5 é surpreendente, porque nos revela que não é o conteúdo meramente da mensagem, mas a obediência que faz cumprir aquilo que a palavra apraz, que é o arrependimento. A palavra de Deus é pregada e o versículo 5 diz que os habitantes de Nínive, os ninivitas, creram em Deus. Eles decretam um jejum, vestem-se de pano de saco, desde o mais rico ao mais pobre. Imagine que a notícia, como ocorre no versículo 6, chega ao rei de Nínive, do mais rico ao mais pobre, e agora chega ao rei de Nínive. E ao chegar ao rei de Nínive, ele se levanta do trono, e tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos, assim diz o rei. Imagine você que não só aquela proclamação de juízo provocou e foi o motivo do despertamento da fé dos ninivitas, e não só os ninivitas, mas os seus governantes, aqueles que seriam para os ninivitas a maior autoridade, agora está de joelhos dobrados diante de Deus. Meus irmãos, Deus não se preocupa só com a sua igreja. Ele também se preocupa com o seu entorno. Deus se preocupa com toda a sua criação. Deus se preocupa com todos os povos, com todas as comunidades. E é interessante como, ao olharmos o livro de Jonas, nos chama a atenção, mais uma vez, não o fato de a palavra ser uma palavra de juízo, e mesmo assim, pela obediência do profeta e a fidelidade na pregação daquilo que Deus havia lhe entregue, ter surtido efeito. Mas o que nos espanta é como o profeta vai reagir diante do óbvio ululante. O óbvio é, quando você obedece, faz o que Deus pede, prega a palavra de Deus fielmente, não importa se essa palavra é impopular, não importa se essa palavra não é a palavra da moda, não importa se é um discurso ofensivo, quando você é fiel, o Espírito Santo de Deus faz aquilo que a gente não pode fazer, que é convencer o homem do seu pecado, do juízo e de tudo aquilo que a palavra de Deus anuncia. Mas não é isso que nos espanta. O que nos espanta é como o povo de Deus, representado aqui pelo profeta Jonas, reage diante da graça. O versículo 10, para o horror, espanto e terror dos teólogos, diz que Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria, e não o executou. Não estou pedindo para você entender. Eu não estou pedindo para você fazer cálculos. Eu não estou pedindo para você dizer quais seriam os critérios de Deus.
Quando você está diante do Senhor, você simplesmente dobra os joelhos. Não é uma questão de entender, é uma questão de obedecer. Pássaros não fazem questões. Pássaros, quando estão voando e eles caem, eles não perguntam por que caíram. As plantas, os ventos, os peixes, toda a natureza, nada na natureza elabora discurso contra a vontade de Deus, ou para entender a vontade de Deus, ou para compreender a maneira de Deus agir. O que Deus espera de toda a sua criação não é outra coisa senão obediência simples. E é isso que a gente vê de um pássaro, é isso que a gente vê de uma planta, é isso que a gente vê de um grande peixe. E é isso que a gente espera em nós, é isso que desejamos e não conseguimos. E aqui invejamos os pássaros, aqui invejamos as plantas, porque quem de nós, conhecendo um Deus tão grande, tão poderoso, não nos perguntaríamos dizendo: como pode alguém simplesmente obedecer a Deus por natureza? Como eu queria, como o girassol que se inclina naturalmente para o sol, naturalmente obedecer a Deus. Mas por que Deus não nos permitiu obedecê-lo por natureza? Como os pássaros obedecem, como os peixes obedecem, como o mar obedece, como toda a criação obedece. Porque cargas d'água Deus não nos permitiu obedecê-lo como a natureza lhe obedece. Eu acho que a explicação disso está no capítulo 4, versículos 1 e 2. É exatamente aqui que a gente descobre os motivos, as segundas intenções, o que está no fundo do discurso, das ações, as motivações do profeta. Diz assim: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Meus irmãos, imagine que Nínive seja uma espécie de Brasília. Está entendendo? Mas a Brasília não, o Estado. Pense aí o recurso perifrástico de Brasília, não Brasília em si, mas o que Brasília representa. Não os cidadãos de Brasília, mas o que Brasília representa no nosso contexto. Imagine se Deus te desse uma palavra do tipo: vai até Brasília e diga a Brasília: o juízo do Senhor vai cair sobre todo mundo aqui. Puxa, aqui a gente se estapearia para dizer: eu quero dar essa notícia. Eu quero ser o primeiro a chegar lá e dizer: vai cair fogo do céu aqui, não vai sobrar nada aqui. Olha aí, tá vendo? Já tem uma manifestação já de um profeta. Então imagine você que Jonas tem tudo à sua mão. Mas por que Jonas foge? Por que Jonas não quer? Porque Jonas quer que Brasília fique incendiada. Jonas não quer redenção de Brasília. Jonas não quer a graça sobre Brasília. Jonas não quer a restauração de Brasília. Eu vou parar de falar Jonas, porque senão eu vou me denunciar. É como se não desejasse, como se Jonas não desejasse ver um novo começo para Nínive. Mas não aceitar o novo começo para Nínive não é só rejeitar Nínive, é rejeitar o Senhor, Criador dos céus e da terra, que sempre vai dar para o seu povo uma nova chance. Quem crê em Jesus Cristo não pode duvidar de que o Deus Criador dos céus e da terra não é só Criador, mas é restaurador, redentor. Mas mais uma vez, chama a sua atenção para a oração de Jonas.
É uma oração que tem que nos indignar. É a oração em que ele dá um motivo pelo qual ele desobedece. Ele não está dizendo, eu estou desobedecendo porque eu descobri que o Senhor é um Deus tirano. Eu descobri que o Senhor é um Deus que faz as coisas só do seu jeito. Não, não é isso. Ele não vai contra a vontade de Deus porque ele sabe que não é possível lutar contra a vontade de Deus. Ele não vai contra Deus porque ele tem a consciência de que Deus é soberano e ponto final, e não tem nenhum ser que vá contra ele. Ele vai contra Deus porque ele sabe que esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que é soberano sobre tudo e sobre todos, é amoroso, é gracioso, e mais do que isso, meus irmãos, salva todo tipo de homem. O que mais nos escandaliza? A gente não pode olhar para pessoas, X, Y, Z, e dizer, é esse o tipo de pessoa que Deus quer salvar. Deus salva gente esquisita. Olha quanta gente esquisita está aqui. Ainda mais? Quem está falando? Se Deus fosse escolher com base nos nossos critérios, na maneira como a gente escolhe, na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente age, Deus já não seria mais o Criador. Ele seria como nós somos. Ele escolheria como nós escolhemos. Ele amaria como nós amamos. Mas não. Louvado seja a palavra de Deus, porque ela nos ensina que Deus não ama como os homens amam. Deus ama como Deus ama. E ninguém nesta plateia, nenhum de nós, sabe como Deus ama. Porque para saber como Deus ama, precisaríamos, em primeiro lugar, sermos Deus e saber quais são os critérios pelos quais Deus ama. Mas isso Deus não nos revelou. O que Deus nos deu a oportunidade de percebermos não é o motivo do seu amor, mas o seu amor. Ele não nos deu motivos meramente, Ele nos deu amor. Mas Jonas não consegue aceitar isso. Jonas é uma figura muito escandalosa, dramática. Eu acho Jonas um profeta dramático. É aquele que apresenta no final de todo o discurso aquele movimento do 8 ou 80, ou lá ou cá, não tem equilíbrio, não tem absolutamente, não tem aquele momento onde as coisas se apaziguam, onde as coisas se encontram paz. Não. E aí ele termina a oração dele dizendo, olha como ele é dramático, ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. É dramático. E então o que faz? A palavra de Deus diz que o Senhor responde a ele. E aí Deus responde fazendo uma pergunta. A pergunta de Deus é a seguinte: é razoável a sua ira? Faz sentido a sua ira? Olha como Jonas está endemoniado. Ele sai da presença de Deus ali e não fala, não responde a pergunta de Deus. Deixa Deus no vácuo. Você parou para pensar nisso? Deus faz uma pergunta, é razoável a sua ira? Olha só o que o profeta diz em seguida. Então, Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Por que ele sai da cidade? Porque ele quer ver Brasília pegando fogo. Ele quer ver a coisa pegando fogo, ele não vai ficar lá. Ele quer ver a cidade pegar fogo, mas ele quer ver de longe. Ele se senta, arma uma tenda, fica ali debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Como se estivesse dizendo, eu estou esperando o combinado. Você manda o juízo, eu prego, eu preguei, mande o juízo. O que Jonas ainda não entendeu é de que existe o chamado, existe a desobediência, existe o juízo, mas no final de Deus, sempre existe na história de Deus a misericórdia. Jonas quer juízo, mas ele não consegue enxergar
que esse Deus não é só Deus de juízo, é Deus de juízo e de misericórdia. E assim termina a nossa exposição, como a gente começou, com o versículo 6. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Foi assim que nós começamos a nossa exposição e é assim que nós vamos encerrar. Com a imagem de um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que faz uma planta crescer, que faz uma planta surgir, não conforme a natureza, não conforme uma suposta vontade cega da natureza, mas conforme a vontade soberana de Deus, que intervém sim na história, que entra na nossa história sim, e que faz o que lhe apraz, inclusive fazer crescer de uma hora para outra uma planta, e por um motivo muito simples. Não faz crescer uma planta para salvar, faz crescer uma planta para que o homem tenha prazer, deleite, alegria. Ele dá algo para o homem, algo maravilhoso que faz com que o profeta desobediente tenha uma experiência agradável. Ele fica contente por causa da planta. Isso é dádiva, isso é bênção, é aquilo que a gente recebe, não é aquilo que a gente faz e conquista com as nossas mãos, é aquilo que a gente recebe como dádiva, recebemos de mão vazia, nós não entregamos nada para Deus e recebemos em troca, Ele simplesmente nos dá, mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo intransigentes, mesmo sendo pessoas que não conseguem compreender o tamanho, a profundidade da graça de Deus. No entanto, mesmo assim, mesmo sendo ingratos, mesmo sendo esquecidos, mesmo não lembrando da vontade, da graça de Deus, a palavra de Deus diz que Deus abençoou Jonas com uma planta. Quem foi que disse? Que Deus não derrama também da sua graça a ingratos. É uma bênção, Ele nos dá bênçãos na nossa ingratidão. Quem foi que disse que esse Deus não nos oferece, não nos dá a sua graça e sua bênção, a despeito de quem nós somos? Sim, Ele deu um grande presente a Jonas. Mas é interessante como o versículo 7 diz: no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, porque o mesmo Deus que manda um vento, não é, trazer uma tempestade, manda um grande peixe trazer juízo sobre Jonas, é agora o Deus que manda uma lagarta. Agora não é um grande peixe, é uma lagarta, e essa lagarta vai trazer juízo, e vai trazer um juízo sobre uma plantinha. E quando essa lagarta ataca a planta, ela seca. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente. É o Senhor da criação, é o Senhor da natureza, o Senhor que ordena todas as coisas. E o sol bate na cabeça de Jonas. Com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer. Aí entra em ação Jonas dramático, dizendo: para mim, morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas, segunda vez. É o Deus da segunda chance. É o Deus que insiste. E que faz pela segunda vez a pergunta para o profeta. E diz: é razoável a tua ira por causa da planta? E então a resposta de Jonas é bem dura. É justo que me ire a ponto de desejar a morte. Jonas é o tipo de homem que é incapaz de amar pessoas. Ele só consegue amar plantas, as coisinhas que Deus lhe dá. Somos capazes de olhar para tudo que temos e achamos que todas essas coisas são nossas, e esquecemos que todas elas são dádivas de Deus, mas são coisinhas. Nos apegamos a essas dádivas de Deus, que Ele nos dá, que Ele nos permite provar, mas nos apegamos a elas como se fossem as coisas mais importantes dessa vida, e esquecemos de que o mais importante
não é aquilo que Deus nos dá, mas é o que nós fazemos diante de Deus quando Ele fala, quando Ele ordena, quando Ele nos traz sua palavra. Jonas é incapaz de amar os seus semelhantes. Ele é incapaz de amar os ninivitas, mas é capaz de desenvolver afeto por uma planta. Meus irmãos, só para a gente pensar a hierarquia dos seres: Deus, homens, plantas. A pergunta que não quer calar é: por que Deus deu exemplo para Jonas do seu amor, não é, por uma planta, em contraste com o seu desamor pelos ninivitas? Parece que fica claro com o encerramento, quando Deus, no versículo 10, diz a Jonas: tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. Não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Não estaria Deus preocupado com todos os ninivitas e com toda a criação? Será que o que está no transfundo dessa pergunta, ao mesmo tempo, não é uma indignação do tipo: Jonas, você consegue amar uma planta que é inferior a você, mas você não consegue amar aquele que é igual a você, que é semelhante a você. Como eu posso acreditar que você é capaz de me amar se eu sou superior, se eu estou acima de você, de todos os ninivitas e de toda a criação? Portanto, o que Jonas prova no final de todo o seu trajeto, não só o fato de que ele ainda não aprendeu o que significa a graça e a misericórdia de Deus, mas Jonas não entendeu que o homem foi chamado para amar aquilo que é superior a ele, aquilo que é maior do que ele. Mas o homem quer amar sempre aquilo que é menor do que ele. Isso explica por que a teologia da prosperidade, isso explica por que nossas igrejas estão tão comprometidas em satisfazer os homens com os desejos por coisas pequenas. Isso explica por que nossa igreja está cada vez menos preocupada com evangelização e discipulado. Isso explica por que nossas igrejas estão crescendo com um fluxo de crentes de outras igrejas e não com evangelização, com discipulado de não cristãos. Porque talvez a mensagem de um Deus redentor tem sido esquecida e não tem mais nos desafiado. Meus irmãos, termino aqui com uma pergunta. Como o livro de Jonas termina: o que faz alguém ser chamado por Deus, quase que do nada, a olhar para os céus e ouvir a voz de Deus dizendo: conta as estrelas, assim será toda a sua geração. Sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para onde eu te mostrei, vai para onde eu vou te mostrar. E o sujeito simplesmente levantar e ir. Ou o que é que faz com que alguém esteja sentado numa coletoria, ali, talvez o traidor de todos os outros, pensando talvez na sua condição, encontrar um homem que talvez nunca tenha visto pela frente, simplesmente ver esse homem olhar para ele? E eu acho a cena extremamente bizarra, no mínimo bizarra, porque a situação é a seguinte: o texto diz que ele está sentado, ele escuta a voz de Deus, a voz de Jesus, que diz o seguinte: segue-me. Ele levanta e segue. Como assim? O que faz com que alguém escute a ordem de Deus e, como uma planta, como um vento, como um grande peixe e como uma lagarta, simplesmente obedece? Isso se chama graça. A graça que salva os ninivitas é a graça que nos permite obedecer a Deus.
Minha oração é que a gente não obedeça a Deus só por natureza, mas que a gente aprenda pela palavra a obedecer por graça. Oremos. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a obedecermos por graça. Ajude-nos a obedecermos ao Senhor, porque compreendemos que Tu és um Deus de amor. Senhor, pedimos-Te perdão pela maneira egoísta como temos lidado com o Evangelho, porque temos tornado o Evangelho um discurso de uma comunidade que se fecha e que não consegue transpor os limites do seu narcisismo e simplesmente obedecer o ide. O Senhor nos chamou a pregar o Evangelho a toda criatura, e o Senhor não nos deu uma mensagem só de esperança, o Senhor também nos deu uma mensagem de denúncia, e a gente quer trazer esperança sem denúncia. E quando a gente quer entregar a mensagem do Evangelho sem denúncia, não há conversão, porque a conversão vem quando descobrimos onde estamos, perdidos em nossos pecados e delitos, e necessitados da Tua graça, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Nos encontra hoje nessa manhã, Senhor, e nos faz descobrir mais uma vez que há algo mais valioso do que nós mesmos, que não é o que temos, não são as coisas que possuímos, mas é o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas e que nos ordena a ir e indo pregarmos o Evangelho, fazendo discípulos, anunciando, batizando, ensinando Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.